Contábil Sheets, faz uma demonstração transformando letras maiúsculas e letras minúsculas aqui no Google Planilhas. Ok, fique comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você. Roda a vinheta. Então, eu sou Everton Renato, graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Alagoas e também presto serviço na área de informática, formatação e instalação de programas. Seja bem-vindo ao meu canal Contábil Sheets. Nesse vídeo, eu trago para você a dúvida, certo? Transformando aí letras maiúsculas e letras minúsculas, tá certo? Na aula útil, nós aprendemos a utilizar o recurso de busca, certo? E agora nós iremos trazer aí essa modificação. A letra está minúscula ou tudo maiúscula, você vai definir aí como que você vai querer essa forma, certo? Ou minúscula ou maiúscula, ok? Então vem comigo. Na aula anterior, na aula útil, né? Nós vimos aqui a busca, Ctrl F para fazer a localização, ou Ctrl H, que ele também traz aqui pra gente, tá certo? Então, essa é a aula 9 e nós iremos agora realizar aí a nossa fórmula maiúscula e minúscula, tá certo? Eu vou utilizar aqui da própria tabela para trazer esses valores, certo? Associado aí, a exemplo, um PROC-V, para a gente aumentar aí nosso conhecimento aí com essa fórmula poderosa aí, o PROC-V, tá certo? Então, vamos lá. Então, para trazer aqui o maiúsculo, nós vamos fazer o quê? Vamos clicar aqui igual, chamando a fórmula, depois maiúscula, certo? Vou clicar aqui nela, maiúscula. Em seguida eu vou digitar PROC-V, abro parêntese, e agora vou digitar aqui. Nós vamos trazer aqui o relacionado à palavra café e na segunda coluna. Quem é a segunda coluna? Marcos Olímpio, ponto e vírgula. E agora eu vou digitar o nome aqui, tabela 1, para a gente referenciar, tá certo? E agora vou digitar 2, que eu estou buscando aqui Marcos Olímpio, ponto e vírgula, 0. E agora eu vou clicar aqui em fechar e vou clicar Enter. Quando eu faço isso, ele está me dizendo que na tabela 1, que é o intervalo nomeado aqui, com relação a produto, ó, aqui foi digitado no tabela 1, certo? E ele vai utilizar desse intervalo para trazer aqui na nossa fórmula do PROC-V, trazendo a letra maiúscula, certo? E agora eu vou trazer a mesma fórmula, vou clicar aqui, posso clicar aqui Ctrl C e clicar aqui Ctrl V, certo? Ele trouxe aqui, ele andou uma coluna, certo? Para a gente resolver isso, nós apagamos aqui e clicamos novamente em café. E agora nós vamos digitar aqui, ao invés de maiúscula, nós vamos digitar aqui minúscula. Minúscula, certo? Então ele vai trazer para nós agora o nome Marcos Olímpio em letras minúsculas, certo? Fácil demais. Traz primeiro o que você quer transformar, que é maiúscula ou minúscula. Em seguida, você chama a função PROC-V, faz toda a relação, nomeia a tabela, porque nomeando a tabela você vai ter um intervalo fixado, ou seja, não vai precisar travar. Você nomeia a tabela, nome. Por exemplo, se eu quisesse trazer aqui de café até o ano o valor aqui, total de cliente, certo? Eu ia vir aqui, já está selecionado, certo? Ia clicar aqui, caixa de nome. Eu coloco aqui, tabela 2. Aí vou clicar em Enter. Ele já definiu que tabela 2 seria de produto até total de vendas cliente. Bolacha, a última linha, e R$50 aí para total de venda. Ou seja, esse intervalo é o intervalo que ele definiu após eu ter colocado o nome e ter feito aí a seleção, tá certo? Então, quando eu clicar aqui, vamos dizer que eu mude. Vou colocar aqui, ao invés de colocar D3, certo? Tabela 1, eu vou colocar tabela 2, certo? Ele vai trazer o mesmo nome, porque continua na mesma sequência, né? Após a coluna 1, que foi definida aqui no caso coluna A1, no intervalo seria produto, e aqui a mesma situação. Vou alterar o nome aqui para tabela 2, ele vai trazer o mesmo nome. Agora, porém, se eu clicar agora, se eu dissesse, não quero mais não o nome do vendedor, eu quero agora a coluna cliente. Eu vou alterar aqui essa posição 2 para a posição 3. Ele vai trazer café, vai pular Marcos Olímpio e vai trazer Alcides Nésio. Então, esse aí é o valor que nós trouxemos aqui, certo?
E agora, se eu quiser replicar para fazer a alteração, eu tenho que travar, mas eu não quero travar. Eu vou clicar aqui, igual, minúscula, certo? Minúscula, PROC-V, Tab, clico aqui em café novamente, ponto e vírgula, certo? Eu vou botar o nome aqui, tabela, e vai aparecer, ó, ou 1 ou 2. Eu vou clicar aqui tabela 2 e vou trazer o item 3, ponto e vírgula 0, que é o valor exato, ok? Então isso aí, Alcides Nésio, tudo minúsculo. Aí se eu quiser, novamente, trazer um valor, ou arrastar a fórmula e ela trazer para mim o restante das informações. Porém, devido não encontrar no intervalo, ou pode ser aqui, vou deletar, apertando aqui, selecionando, apertando delete, ou se por acaso eu tivesse tirado aqui bolacha, não tivesse valor nenhum aqui. Como é que a gente resolve isso? Eu vou colocar aqui na frente do maiúsculo, certo? Vou colocar aqui, ó, se erro, certo? Ele vai trazer o que? Se houver erro, eu quero que ele me traga ponto e vírgula, vazio. Vou abrir aspa e vou fechar aspa, certo? E agora eu fechar parênteses, que é referente ao se erro. Então, o que eu estou dizendo? Ou seja, se não tiver nenhum valor, ele vai me trazer o maiúsculo, né? Buscando aí o PROC-V, tabela 2, tal como foi definido. E se houver erro, se não tiver nenhum valor, ele vai trazer se erro. Se erro, então traga vazio. Aí é o que vai acontecer agora, certo? Vou dar um Enter e vou arrastar novamente a célula. Ou seja, quando eu chegar aqui nesse não há valores, ele vai trazer o valor em branco. Como vocês podem ver, aqui o nome em branco. Se eu replicar aqui o nome bolacha, ele vai trazer aqui o nome bolacha. E correspondente aí, Lucas, ok? O mesmo acontece aqui para o minúsculo. Se eu arrastar, ele vai trazer isso aqui negativo. Se eu deletar algum aqui, ele vai trazer também. Então, eu vou deletar os dois. E agora, vou colocar um se erro aqui. Igual, se erro. E no final da fórmula, que já existia, eu vou colocar, abre aspas, fecha parênteses. Novamente, se erro, se não acontecer minúsculo, PROC-V, o que foi definido, ele vai trazer vazio, ok? Para não poluir aí a nossa planilha, tá certo? Então vou dar Enter e agora vou replicar aqui. Ele vai novamente travar ali. Se eu colocar aqui bolacha, ele vai trazer novamente aqui os dois nomes correspondentes aqui, um maiúsculo e outro minúsculo. E caso eu quisesse colocar aqui a primeira maiúsculo, certo? Primeira maiúscula, eu iria fazer o quê? Igual primeira, aqui, ó, primeira maiúscula, PROC-V, ponto e vírgula, abre parêntese, vou clicar no item procurado, na tabela 2, já está aqui disponível, eu vou colocar aqui tabela 2, ponto e vírgula, o item vai ser o item 3, e agora ponto e vírgula 0, que é valor exato. Então, eu estou trazendo aqui Alcides Nésio, veja que ele trouxe o A maiúsculo e o N de Nésio maiúsculo também, ok? Eu vou arrastar, e para não haver o erro novamente, eu vou aqui antes do nome primeira maiúscula, eu vou colocar um se erro, abre parêntese, e no final da fórmula eu vou colocar, abre aspa, fecha aspa, e fecha parêntese, ok? E agora nós temos aqui, se nós arrastarmos aqui, ele não vai acontecer nada. Se eu colocar aqui, vou arrastar bolacha, ele vai trazer somente o nome Lucas, ok? Então, essa foi a nossa demonstração aqui de como utilizar fórmula letra maiúscula e letra minúscula. Em seguida, a primeira maiúscula, só a primeira. Tem uma tabela, ela está com alguns nomes e nesse nome tem o nome meio embaralhado, hora está maiúscula, outra está minúscula. Então você define dessa forma, trazendo para a sua tabela ela já corrigida, tá certo? Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!